Ouça agora o ensinamento da Palavra de Deus. Ensinamento do dia 2 de março de 2025, na Escola Bíblica Dominical, com o pastor Jorge Novaes. Glórias a Deus, aleluia, amém, Jesus. Meus irmãos, nós vamos dar sequência à nossa lição nesta manhã. Glórias a Deus, glória a Jesus. Nós estamos agora na nossa escola bíblica, né? Irmãos, nós vamos dar sequência à lição que a gente deu uma pausa, né? Interrompeu no último domingo, meu Deus, e agora nós vamos dar sequência, né? Nós estamos estudando sobre a vida cristã, um cristão, caminhada, o viver do cristão, né? Glória a Jesus, glórias a Deus e aleluia. Então, meus irmãos, e agora, louvado seja Deus, nós paramos aqui na parte de as marcas do verdadeiro discípulo. Glória a Deus, aleluia. E para nós é muito bom isso aí, que a gente vai aprendendo, né? Glória a Deus. No final da lição, segundo minhas irmãs, se o irmão tiver alguma dúvida, tem total direito para fazer uma pergunta, ou mesmo no meio da lição, né? No decorrer aqui do estudo da Palavra de Deus, surgiu uma dúvida, pode tirar uma dúvida, né? Glória a Deus, glória a Jesus. No estudo, sim, dá, né? Glória a Jesus. Não dá certo na hora na pregação, né? No culto, na hora da pregação, interromper a pregação para fazer perguntas. Eu já vi pessoas fazer isso. Não fica bom, né? Fica muito ruim. Mas aqui nos estudos bíblicos, glória a Deus, dá sim para tirar a dúvida. Glória a Deus. Marcas do verdadeiro discípulo. Glória a Jesus. Mateus capítulo 20, 26, 28. Glória a Jesus. Capítulo 20, versículo 26 e 28. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Glória a Jesus. Irmãos, aleluia, Jesus, o verdadeiro discípulo, ele precisa, glória a Deus, andar aqui nessa instrução do Senhor Jesus aqui, senão desclassifica, né? Glória a Deus, não tem como ser um discípulo verdadeiro sem obedecer essa regrinha aqui do Senhor Jesus. Os discípulos de Jesus deixaram um exemplo digno de ser imitado. Eles sempre se colocaram no lugar de servos. Glória a Deus, no finalzinho, fazer uma perguntinha, né? Glória a Deus. Qual foi o exemplo que os discípulos de Jesus deixaram? Na questão aí da humildade, eles se colocaram no lugar de servos, mas foi depois, né? Que antes, no comecinho, estava ainda meio carnudo, o discípulo estava meio carnudo, meio orgulhoso, uns querendo ser maior do que os outros, né? Meio contendeiro. Aí Jesus deu muitas instruções, mas depois eles aprenderam do Senhor Salvador Jesus Cristo. O próprio Jesus, certa vez, disse que ele mesmo veio para servir e que, se alguém quiser ser o primeiro, comece como servo. Glória a Jesus, né? É verdade. Então, eu quero ter a primazia aqui, eu quero ser um líder, eu quero ser o dirigente, né? Eu quero ser o pastor, eu quero
eu quero estar de frente a um trabalho, uma coisa para Deus, eu quero, né, uma posição de eminência, né, de liderança na igreja de Deus, começa como servo, né? Glórias a Deus, porque é uma preparação. Glórias a Deus. Há muitos, irmãos, lugares em que a gente vê muitas contendas. Tem pessoas, se você tirar o cargo dela, ele sai da igreja, né? Glória a Jesus. Isso é falta de maturidade, né? Glória a Deus. Então, tirou dirigente de direção, trocou, aí pronto, aí começa a choreira, estou passando na luta, tirou eu, perseguição, né? Então, é importante que cada um que Deus dá, né? Eu vejo uma coisa interessante aqui, é que Deus, Ele chama a pessoa para trabalhar, e a gente deve trabalhar até o final. É compreensível, né, que a pessoa é um pastor de igreja e que ele vai até o final da sua vida cumprindo seu ministério. Ele é um evangelista, né? Então, se Deus deu o dom para ele, vai tirar ele sem motivo algum, né? Então já não tem como. A irmã trabalha, faz um trabalho bem feito, né? Então, glória a Deus, é importante. Está trabalhando, está dando fruto para Deus. Então vamos incentivar mais, né? Porque aquele que dá fruto, o Pai limpa para que dê mais fruto. Glória a Jesus. Então, se já parte de nível aí ministerial, essas coisas de administração, né? Mas eu peguei aqui uma oportunidade aqui, falei disso também. Mas dar bom testemunho de servo. Vamos trabalhar aqui agora dentro dessa passagem aí que Jesus explicou, né, das marcas do verdadeiro discípulo. Glória a Deus. Dar bom testemunho de servo. O apóstolo Paulo sempre se apresentava como servo. Romanos capítulo 1, versículo. Glória a Jesus. Romanos capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Glória a Jesus, né? Que lindo, né? Glória a Deus. Então, isso aqui é maravilhosíssimo, né? Glórias a Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Depois do Coríntios, Gálatas, Efésios, aí está chegando em Filipenses. Glória a Deus. Depois de Efésios, Filipenses capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Glória a Jesus. Irmão? Aleluia. Da mesma também tem Tito, capítulo 1, versículo 1. Caminhando para frente de Filipenses aí, Colossenses, Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler todos? Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade. Glória a Jesus. Então, o apóstolo São Paulo, ele sempre se identificou como servo de Deus, servo de Jesus Cristo. Né, glória a Deus? Que o servo está aqui, está ali para servir ao Senhor, no que for necessário, no que o Senhor necessitar. Então, o verdadeiro discípulo, da mesma forma, Tiago, não foi somente Paulo, né? Lá em Tiago, capítulo 1,
versículo 1. Meu Deus, já lá mais para frente. Aí, ó, glória a Deus. Voltando de 1 João, Pedro, Tiago, capítulo 1. Depois de Hebreus, Tiago, versículo 1 de Tiago. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Glória a Jesus. Também Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Glória a Jesus. Um pouquinho para frente aí, quem está em Tiago. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Aleluia. Meus irmãos, também João, lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus. Vamos ler tudo juntos? Glória a Deus, capítulo 1, versículo 1 do Apocalipse. Glória a Jesus. Aleluia. Capítulo 1, versículo 1 do Apocalipse. 1, 2, 3. Jovens, crianças também, vamos ler mais alto aí. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, então a verdadeira marca dos discípulos, está aí os grandes apóstolos do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que nenhum deles se intitulou grande, mas todos eles se reconheceram, de fato eram servos. E quem fala é eles mesmos, né? Paulo que fala, Pedro, Tiago, João, eles mesmos afirmam que eles são servos. E também são os 4 apóstolos que tiveram mais a liderança, né? Pedro, Tiago e João. Glória a Deus. Eles estavam sempre de frente, levantando para fazer reuniões, para resolver alguns problemas que acontecia, né, no dia a dia da igreja de Deus. Glória a Jesus. Irmãos, então tenhamos em mente isso. Observemos 4 marcas de uma pessoa que se considera um verdadeiro servo. Vamos lá. Primeiro, fidelidade. Mateus 24, 25. Vamos de novo examinar a Escritura, a palavra de Deus. O verdadeiro servo tem que ser fiel. 24, 25 de Mateus, capítulo 24, versículo 25. Eis que eu vos tenho dito, né? Deixa eu conferir aí aqui, capítulo 24, versículo 25. Glória a Jesus. 24, 25. Glória a Deus. Deixa eu 25, 24. De vez em quando nos estudos, o autor do estudo erra um pouquinho, né, o versículo. Glória a Deus. 25, 24. Glória a Jesus. Dá uma conferidinha. Glória a Jesus. Amém. Mas a gente sabe sim que precisa ser fiel, né? Glória a Deus. Às vezes o escritor dá na digitação, pode errar um versículo, isso é normal, né?
para Deus. Mas é isso mesmo, é o ato de se cumprir algo que se tomou responsabilidade para executar. Fiel é aquele que cumpre seus compromissos sem vacilar. O que é íntegro não volta atrás, não deixa falha. Se você optou por servir a Jesus e quer ser um verdadeiro cristão, cumpra o que ele determina. Irmão, é aquele que cumpre seus compromissos sem vacilar. O que é íntegro não volta atrás, não deixa falha. Glória a Jesus. Isso é muito importante para nós esforçar mais um pouco, né? E mais um tanto para agradar a Deus aí na fidelidade, né? Glória a Jesus. Tem várias passagens da Bíblia que afirma que o discípulo tem que ser fiel, né? Glória a Jesus. O discípulo também deve ter prudência. Prudência é a maneira de se agir para evitar tudo aquilo que possa causar dano ou erro. Existem crentes imprudentes que fazem certos comentários sobre a igreja ou sobre o pastor diante dos filhos ou até em conversa com descrentes. É verdade. Isso é um problema. O apóstolo Tiago recomenda cuidado com a língua. Muitos filhos não estão na igreja, porque quando chega em casa os pais começam a contar tudo, comentário, provavelmente teve na igreja. Estão perseguindo eu. Isso, aquilo. Em alguns casos tem também perseguição mesmo contra os pais. E as crianças vai se tornando adolescente e vai vendo a igreja com maus olhos, vai vendo o discípulo como inimigo, vai vendo os crentes da igreja como inimigo deles, porque o pai está falando que está isso o quê, pastor não quer eu, então só fica. Isso é ruim, isso é ruim. Eu sempre pensei comigo que minha família, minhas filhas tem que estar congregando numa igreja que dá o bom exemplo, para que não venha isso atrapalhar ao bom andar espiritual das minhas crianças, né? Das minhas filhas e meu filho. Glórias a Deus. Irmão, o meu maior temor era meus filhos crescer, tornar jovem dentro de uma igreja que desunião, contendeira, confusão, não tenha doutrina, não prega a verdade, e contenda, mais contenda, mau testemunho em cima do altar, cantor de fora, a mocidade que vem, está arriscando para a igreja. Então, tinha maior medo de continuar numa igreja com minhas crianças observando aquilo, porque aquilo ia interferir negativamente, influenciar, né, e arruinar a fé que estava nascendo. Glória a Jesus. Então, nós temos que congregar de um jeito que nós estamos aqui, né? Glória a Deus, aleluia. Alguns probleminhas que surgir, para Deus, tem que saber como se faça os comentários, que quanto maior é a família, é normal acontecer alguns problemas, mas devemos resolver sabiamente, saberemos lidar com isso com prudência, para não fazer de um copo d'água uma tempestade. Glória a Deus. O apóstolo Tiago recomenda cuidado com a língua. Tiago, capítulo 1, versículo 26. Está lá, voltando do Apocalipse, você chega mais facilmente. Tiago, capítulo 1, versículo 26. Glória a Deus. Está aqui, ó. Glória a Jesus. Aleluia. 1:26. Vamos ler? Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã.
Deus. Se alguém, qualquer um, irmão, irmã, membro da igreja, que for, cuida ser um religioso, ser um servo de Deus, que a palavra religião vem do latim religare. A propósito inicial seria religar o homem a Deus. A religião seria para isso, né? Mas aí, tantas religiões, né, que não conseguem, glória a Deus, exercer aí, glória a Deus, com efeito, o propósito pelo qual surgiu a palavra. Mas a palavra de Deus, a Bíblia, né, e a obediência, o Evangelho do Senhor, aos que recebem de coração, consegue sim reconciliar com Deus, voltar para Deus. Então aquele que cuida ser um religioso, e ele não refreia a sua língua, que está falando o apóstolo Tiago, que pelo Espírito Santo, não refreia. Então tem que fazer o que com a nossa língua? A língua coça, a língua quer falar o que vem. Se deixar, depende do momento, ela solta. Tiago está ensinando aqui que esse servo de Deus tem que refrear. Então tem que usar o raciocínio e a fé e a palavra, e ver, nem tudo que vem na mente pode falar. Então vai ter que fazer refrear. Frear, já freou uma vez e frear de novo. Ele fala que a gente põe freio na boca dos cavalos, um pequeno leme, a pessoa orienta um grande navio. Então, assim a língua tão pequena pode pôr fogo num bosque. É verdade, eu vi um testemunho, não sei se é verdade, ou se é uma ilustração, de um homem que alguém difamou muito ele. Mas difamou muito esse homem. Esse que era supostamente amigo, e sempre que teve oportunidade, difamou, falou mal desse homem. E ficou sendo espalhado pela cidade, pelo bairro. E as pessoas tiveram aquele homem com maus olhos, pensando que ele seria aquilo mesmo, né? Mesmo não sendo. Mas a imagem e a reputação dele estava sendo atingida gravemente na sociedade, né? E as pessoas olhavam para ele e via ele como aquele que estava sendo, a imagem que estava sendo passada, né? Embora não condizesse com a realidade do caráter daquele homem. Aí diz que diante de tudo isso houve processo e esse homem processou a pessoa que difamou tanto. E lá diante do juiz, o homem pediu perdão, né? Ele falou: eu perdoo você, mas antes de perdoar você me faça um favor. O homem pegou, o ofendido pegou uma folha de caderno, cortou tudo em pedacinhos, porque tinha bem miudinho mesmo, né? Fatiou na tesoura bem pequenininho, em fagulhas pequenininho, né? Em fragmentos mínimos, e espalhou, deu na mão do homem e pediu para o homem espalhar. Eu vou te perdoar, mas você espalha isso aqui, vai no caminho e joga para o ar. Foi espalhando e o vento espalhou tudo. Falou: pois é, agora volta cá. Você quer que eu perdoe você? Perdoa, pois é. Vai e cata tudo, os fagulhinhos, pega tudo, os fragmentozinhos de papel mínimo que o vento espalhou, e cata tudo, traz aqui, põe na minha mão, tudo aqui de novo, um por um. Ele disse: é impossível. Assim falou: pois é, assim também ficou a minha imagem diante do público, né? A minha pessoa também eu posso te perdoar, mas e aí? Como que está a minha vida ao público? Glória a Deus. Agora neste momento não consegue, glória a Deus, reverter. Glória a Jesus. Então eu creio que é uma ilustração, né? Glória a Deus. Só que eu tenho outra palavra para isso. Quando o crente for caluniado e alguém estiver passando informações mentirosas, difamação, calúnia, e difamando a imagem, a reputação do servo de Deus, eu aprendi que o servo de Deus
deve orar por essa pessoa. E a ação mais correta a tomar é continuar vivendo retamente, continuar sendo justo, honesto e de bom caráter. Porque, embora alguém esteja difamando, mas as pessoas mais cedo ou mais tarde hão de ver que você não é aquilo que estão passando de si ao público, porque nada oculto que não seja revelado. O testemunho é muito forte, ele tem capacidade disso, né? Então as pessoas vão conviver, as pessoas vão ver. O contrário também se aplica. Se nós passar a imagem boa e nós for o contrário, também vai descobrir. Quantos já estão queimados na cidade e eles nem sabem, quantas pessoas sabem dos erros deles, né? A cidade inteira vai saber em breve. Glória a Deus, quem é você e quem é a pessoa. Glória a Deus, marca aí o que o Espírito de Deus, glória a Jesus, nos dá aqui, a revelação através da palavra. Então fiquemos tranquilos e continuemos tendo bom caráter. Mas refreia a língua, porque se ele não refreia a língua, ele engana o seu coração, e a religião desse é em vão. Glória a Jesus. Então, a prudência. Tem também capítulo 3 de Tiago, versículo 3 e 5. Capítulo 3. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Deus fala também dos grandes naus, né? Glória a Jesus. Versículo 8 também lá. Mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheio de peçonha mortal. Então ele está falando dos homens natural, né? Que não convertido. Mas o convertido, servo de Deus, tem que domar a língua, porque senão ele é um vão religioso. Glória a Jesus. As boas palavras podem levar o homem a alcançar vitórias, porém as palavras imprudentes poderão levá-lo à condenação. Mateus 12, 37. 12, 37. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Glória a Jesus. Uma pessoa fala, não quero Jesus, não quer saber de doutrina, não quer saber da palavra de Deus, ok? E começa, né? Tem uns que murmuram, dos que pregam a doutrina. Esse pastor aí está falando lorota, só tem gogó, está com blá blá blá. Não, Deus só quer o coração. Então tem gente que é rápido na língua, rápido para expressar e quase não pensa, não raciocina primeiro. E a Bíblia diz que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. A última referência que eu falei, meu irmão, está, glória a Deus, a condenação, Mateus 12, 37. Glória a Jesus. Todo homem seja pronto para ouvir. O homem só os homens, não, mulher, moças, adolescente, rapazes, né? Seja pronto para ouvir. Às vezes no trabalho, em alguma situação onde tem seres humanos juntos, acontece muito de você ouvir coisas. Sabe que é a recomendação para você reagir diante de alguém que está falando, expressando, desabafando, tentando te ofendendo? Você deve parar
olhar firme na pessoa e escutar. Olha no olho da pessoa que está te falando um monte, olha sério, olha firme e escuta. Entendeu? O ser humano vai no automático e acha que tem que responder um monte, blá, 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 falar um monte de coisa. Não, escuta, deixa eu falar. Fica tranquilo, fica equilibrado, fica no espírito em oração. E se liga com Deus. E deixa falar. E dependendo for, você não fala nada. Dependendo for o caso, você fala. Aí tem que ter discernimento, orientação de Deus. Tem casos que às vezes eu falo. Tem casos que eu não falo nada. O silêncio também é uma resposta, né? Glória a Jesus. Aleluia. Então, usando aqui a palavra de Deus, a prudência não deve ser notada somente no falar, mas em todos os demais aspectos da nossa vida. O servo do Senhor busca evitar tudo que causa dano ou erro. É sempre cuidadoso. Mateus 24, 25. As virgens prudentes, né? Glória a Jesus. Quem não sabe de cor essa passagem da Bíblia, 24, 25, Mateus? Não, né? Meu Deus, não é ainda. 24, 25. Confundi o versículo. Vamos ver. De novo levou nesse versículo, né? Que aquela hora não deu. Eis que eu vou tenho predito. Agora, que no computador está na digitação lá, está errando. Glória a Jesus. É contrário do que é disciplente, que desperdiça tempo, oportunidade e produtividade. Glória a Jesus. O que é isso aí? O servo de Deus deve buscar ações, agir de maneira a evitar erros, né? Com cuidado. Vamos supor, vou entrar na dívida aí, vou pegar um carro aí de 60 mil, né? Se eu tenho o meu carrinho que dá para mim estar andando aí, né? Agora Deus, não, já enjoei dele, tá bom e tudo, não quero, não, mas não tá bom, não tá ajeitado, por que eu vou entrar em dívidas maiores, né? Agora Deus, muitos servos de Deus estão endividados, às vezes por causa da necessidade mesmo, e por causa também do contexto do país. O Brasil, ele está procurando entrar para a OCDE, que é os países desenvolvidos, porque o Brasil ainda faz parte dos países subdesenvolvidos, se não me engano. Para Deus. E aí ele está lutando para entrar para a OCDE. Não sei se conseguiu, mas acho que não. Aí, para entrar para o nível dos países desenvolvidos, tem que melhorar muita coisa, pior que está piorando. Tem que melhorar o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. A educação tem que melhorar. Eu acho que mais da metade da população brasileira está inadimplente, está com o nome lá no Serasa. Será, gente, que a mais da metade dos brasileiros são desonestos? Você compra um carro melhor, os impostos é alto. Você tem a sua casa, vê os impostos. Cuidado, não aperta muito doido não. Agora Deus, né? Então, vai cobrando, né? A força, a água, o esgoto, tudo é pago. Será que é os brasileiros que são desonestos? Ou porque o país está cobrando mais do que oferece?
Esse não é o foco nosso aqui. Mas estamos falando aqui de nós agir com prudência. Temos que aumentar mais a prudência ainda nesse contexto, nesse ambiente. Glórias a Deus. O cartão de crédito, você atrasou os juros lá em cima, que é anticonstitucional. Só na justiça para derrubar esse juro. Aí o cidadão tem que recorrer à justiça. Ou ele ficar sem pagar, ou ele pagar logo. Mas se ele não dá conta, faz aqui para sem comer. Ficar sem pagar. O que o pessoal orienta? Cartão de crédito precisava do controle. Não devia, mas aconteceu. Ajunta o dinheiro. Vai juntando dinheiro. Não fica sem pagar. Correspondente ao valor que você deve. Vai juntando. Um dia o vai te chamará para o acerto. Então, aí o juro está lá em cima. Está lá, está 12 mil, 20 mil. Ai, meu Deus. Não. Isso aí é juro que eles põem. Você é obrigado a pagar juro abusivo? Nem a lei brasileira ordena isso, não apoia isso. Agora está uma lei, o Banco Central, junto com o Superior Tribunal, obriga agora, é um dos bancos aí, eu vou falar o nome não, é um dos bancos aí, a devolver não sei quantos milhões para os funcionários de juros abusivos, de cobranças, de segunda via de cartão, e todas as coisas que eles estão cobrando que pela lei não poderia. Então vai ter que devolver para o cidadão, comunicar ao cidadão e devolver. Já está aprovado essa lei para o cidadão, Agora Deus. Então, às vezes o cidadão, servo de Deus, está com o coração na mão, está apreensivo, está nem dormindo direito de noite, por falta aí do conhecimento, Mas vamos ter a prudência. Glória a Jesus. O certo é nós saber gerenciar as coisas. Glória a Deus. Porque é sede simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Tem que ter prudente também na igreja, no ministério. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem que ter a prudência, tem que ter o cuidado, tem que saber. Às vezes qualquer coisa pode gerar um problema grande. Então, ter a prudência. Glória a Jesus. O mercado ali está um horror. Vamos fechar a conta naquele mercado, está caro demais. Se precisar de um crediário, vamos no mercado que é mais barato. Leva a nossa carteira de trabalho, leva o documento, leva lá e falou, quero abrir um crediário aqui, tal, assim, Se puder comprar a sua vista, bom, se não, é difícil, Não pode comprar a sua vista. Glória a Jesus. Mas o mercado muito caro, o dinheiro fica tudo ali. A diferença é grande no mês. Imaginemos em um ano. O controle da sua conta você tem que ter. Não deixa à vontade. Controla lá. Glória a Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Controla. Glória a Deus. Porque senão sai do controle, Glória a Deus. A prudência. Então vai o contrário é o contrário do que é disciplente, que desperdiça tempo, oportunidade e produtividade, A prudência é contrário disso. Também o cristão deve ter produtividade. Vamos ver Mateus 25, 21. Glória a Jesus. Já não estou muito vendo esses capítulos aqui. 21, Mateus 25, 21. Abençoa. Glória a Jesus. Porque haverá então grande
aflição como nunca. Mateus 25? Será que está berrando areia aqui? Glória a Jesus. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Achei o versículo do fiel, né? Que eu não estava achando. Glória a Deus, 25, 21. Glória a Jesus. Então esse aqui, glória a Deus, os talentos, né? Ele granjeou, um granjeou 5, granjeou 2, granjeou 1. Aquele que conseguiu, que ganhou e granjeou, multiplicou, produziu, Jesus agradou. Agora tem também o versículo 22 e 23. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui com eles ganhei 2 talentos. Disse o Senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre pouco foste fiel, sobre muito colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Glória a Jesus. Está vendo? Os que produziram para Deus, aleluia, que trabalhou para Jesus. O talento aqui não é dinheiro não, que Deus está falando não. O talento aqui é serviço na obra de Deus. Nosso tempo. Tem gente que dedica quase a maior parte do tempo a outros objetivos. E dedica pouco do tempo, que é um grande talento que Deus deu, a Deus. Dá só as migalhas para Deus. A maior parte é para outras coisas. E para Deus é só migalhinha. Vai ser cobrado no grande dia. Glória a Jesus. Será que todo cristão está produzindo algo para o reino de Deus? O verdadeiro crente trabalha em prol do reino de Deus, para não chegar ao céu com as mãos vazias. Cristianismo não consiste apenas em louvor e oração. O cristianismo é trabalho, é luta para ganhar almas, é produtividade para o crescimento do reino de Deus. Mateus 25, 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Então, é trabalho para Deus. Muitos pensam que a igreja é só batizou e cantar, e orar e cantar, ter oportunidade de fazer congresso, só isso. Não. É só reunir para os cultos. Não, tem que buscar as almas, tem que fazer missão também. Glória a Deus, aleluia. Vamos. Também o verdadeiro cristão, ele deve possuir boa vontade. 1 Coríntios 9, 17. Glória a Jesus. 1 Coríntios 9, 17. Glória a Jesus. 9, 17. Mas tem? Sim, glória a Jesus. Estava aqui no segundo. Glórias a Deus. Capítulo 9, 17. E por isso, se faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Então, para nós fazer as coisas para Deus, temos que fazer de boa vontade. Vamos para os cultos de doutrina, o crente, a crente vai de boa mente, boa vontade. Vamos para a escola bíblica, para a consagração, jejum de manhã, o crente, a crente vem de boa vontade. Glória a Jesus, aleluia. Irmão, se eu for pedir alguém para fazer algo para mim, e se não for de boa vontade, a gente não quer, né, irmão? A gente dispensa, né? Se você vê que está de má vontade,
é muito ruim, nem Deus recebe. Ora, então você não pode obrigar, se não for de boa vontade, você deixa, né? Glória a Jesus, glória a Deus. E para Deus também, olha que grande marca de um cristão verdadeiro, ele ter boa vontade para as coisas de Deus. Vamos ler aqui o comentário. Glória a Deus, aleluia. Deus não aceita nada que seja feito de modo obrigado ou de má vontade. O verdadeiro crente produz de boa vontade, está sempre alegre, feliz, com um sorriso, demonstrando satisfação. Toda pessoa que trabalha insatisfeita, de má vontade, de testa franzida, não produz o suficiente. É verdade, né? Glória a Deus. Seja qual for o trabalho, é verdade. Orar por enfermo, trazer um irmão doente, carregar um banco, visitar um necessitado, varrer a igreja, ou seja, qualquer tipo de trabalho, por mais simples que seja, deve ser feito com amor e com boa vontade. A minha esposa falou, vou mais cedo, que eu vou lavar a igreja. Então já quero trazer, às vezes estou ocupado no trabalho, ela vem a pé, eu quero trazer de carro, ela vem com as meninas e pega as cadeiras com tanta alegria, né, e joga água e com ânimo e tudo, e faz o trabalho de Deus, né? Eu levanto pela manhã, vem buscar Deus de boa vontade. Glória a Jesus. Porque é bom demais estar de joelho buscando a Deus. Se pudesse ficar o dia inteiro só aqui orando, né, irmão? Glória a Jesus. Temos Neemias, um belo exemplo da demonstração de boa vontade. Mesmo sendo um funcionário de confiança do rei, saiu do palácio com a licença do monarca e foi para Jerusalém consertar o muro da cidade com os demais companheiros. Neemias, capítulo 4, versículo 6. Glória a Jesus. Versículo 15, versículo 21, traço 23, do 21 ao 23. Nesse caso, quando é o capítulo 4, versículo 6, versículo 15, é para ler o versículo 6 e ler o versículo 15, para saltar os outros. 21, lê o versículo 15, pula os demais, lê o 21. Do 21, traço 23, é do 21 até o 23. O verdadeiro cristão, além de fazer as coisas com boa vontade, também é zeloso, faz o melhor que pode quando está servindo a alguém. Isso é ser crente de verdade. Glória a Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. O cristão torna-se amigo de Jesus. É o próprio Jesus quem afirma ser nosso amigo. João 15, 13. Glória a Deus. O cristão que faz as coisas de boa vontade, o cristão que é prudente, que é fiel, que produz para Deus, ele vai se tornar um amigo de Jesus, né? João capítulo 15, versículo 13. Deus, glória a Jesus. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vamos falar sobre essa parte. E ele espera ser correspondido. Ser amigo de Jesus é ser diferente. Jesus compartilha com os cristãos o mistério de Deus para a vida dele. Ele compartilha suas necessidades com Jesus. Quem é amigo de Jesus, abre o coração e conta tudo para ele.
Filipenses 4, 6. Glória a Jesus. Aleluia. Filipenses 4, 6. Vou ler para os irmãos. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Seja o que for que estiver acontecendo conosco, área sentimental, material, da saúde, da sociedade social, que for, não estejais inquietos. Mas o crente está apavorado, está inquieto, um negócio incomodando, e tá ruim, tem um aperto, um negócio que está preocupando, algo na vida. E a Bíblia fala: não estejam inquietos por coisa alguma. A conta a pagar, isso, aquilo, tudo que diz aqui. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e a súplica com a ação de graça. Então, está passando luta, está difícil. A Bíblia manda fazer o quê? Ir ajoelhar, buscar e contar para Ele tudo. Meu Jesus, olha, Senhor, o que está acontecendo. Ó, meu Pai, e vai ali falar com Ele tudo em oração. Glória a Jesus. Senhor, estou necessitado de sim, assim, sim, assim. E depois tem que ainda dar graças a Deus, aqui. E Deus vai entrar com a providência, garante a vitória. Glória a Jesus. Porque Ele é o nosso amigo, a gente compartilha com Ele as nossas necessidades, Quem é amigo de Jesus, abre o coração e conta tudo para Ele. Já li. Ele nunca volta as costas para seus amigos. Ele está sempre pronto a atender às nossas petições. Mateus 7, do 7 ao 11. Glória a Jesus. Mateus capítulo 7, do versículo 7 ao 11. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei, abri-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, se abre. E qual de vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe peixe, dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazer vós também, vós, porque este é a lei e os profetas. Glória a Jesus. Jesus está garantindo que Deus há de responder. O cristão é considerado filho de Deus, aquele que obedece todas essas partes que nós estamos falando, Existe uma diferença entre ser criatura de Deus e ser filho de Deus. Deus criou o primeiro homem e toda a humanidade descendente dele. Então todos são as criaturas de Deus. João 1,12. Aí está a diferença. Sempre leio isso para o pessoal, João 1,12. Glória a Jesus. Aleluia. Todos que o receberam deu o poder de ser feito filho de Deus. Experimentar a mudança radical. Mudança radical? Mudança? Mudança mesmo. Certo dia, um príncipe dos judeus foi ao encontro de Jesus para saber algo sobre a vida eterna. O Senhor informou-lhe que era necessário nascer de novo, isto é, passar de uma mudança radical. Foi João capítulo 3, Nicodemos. Este processo é para todo aquele que quer se tornar filho de Deus, passar por uma transformação total. A pessoa se torna uma nova criatura, pois foi gerado de novo. João 1,12 está escrito. Aceita a correção do Pai. Olha aí, já que nós somos filhos, temos que aceitar a correção. Significa que nós vamos ter alguns errinhos, Porque se nós somos filhos e Ele é Pai, e Ele vai nos corrigir, e nós já somos filhos,
e tem correção para nós, significa que não é que está mandando o crente estar livre para errar, para pecar, não. Mas acidentalmente pode ser que pela fraqueza humana haja alguns erros. E aí vem a correção do Pai. Em Hebreus 12:6 está escrito: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que a recebe como filho. Se você é filho, aceita a correção. Falou, irmã, olha, a roupa não está adequada. Não sei o que. Irmã, tira esse negócio de casa aí que é consagrado ao diabo, esse sapato, essa roupa, essa mochila, essa bolsa. Não sei o que. Não aceita a correção, né? Eu só creio se Deus do céu vier falar. Vixe, está demais também. Está em estado de rebeldia, ainda quer escutar o Altíssimo Santíssimo vir falar com a voz dele. Está com tudo isso? Os que estão em santidade, né, não está escutando a voz do Altíssimo assim, então. A não ser aquele que Deus tem um propósito, que revela algo tremendamente, que ele vem. Mas a maioria das vezes, Deus fala dentro do nosso coração, a pessoa era para ouvir, né? E Deus não está falando dentro do coração da pessoa. Quando alguém falar para você, você explica isso para eles. Era para você ouvir dentro do seu coração uma voz, uma bem suave. Entre as paredes do coração, era para você escutar essa voz. Te falando contra as vaidades, te falando para você buscar mais a Deus. Glória a Jesus. Agora você quer ouvir a voz de Deus? Você quer ouvir como foi lá no dia lá da entrega da lei? Você quer que a terra treme, a voz dele vem como trovão? Tem gente que não sabe do que está falando, né, irmãos? Glória a Deus. Oriento essas pessoas a procurar ouvir a voz de Deus, sentir, ouvir dentro do seu coração. Glória a Jesus, que o Espírito de Deus fala, né? Toda correção que vem de Deus é para o nosso bem, para nosso crescimento e purificação. O cristão zela pelo nome do Senhor. Toda pessoa que tem orgulho do nome de família e não quer que ninguém o enxovalhe, significa isso, ou fale mal dele. Da mesma forma, o cristão tem responsabilidade de zelar pelo nome, Filho de Deus, ou mesmo cristão. Filipenses 2,15. Zelar nome é não praticar atos que comprometam o Evangelho. O mau testemunho de muitos crentes tem desabonado o Evangelho, trazendo críticas até blasfêmia contra o Senhor Jesus. O Filho de Deus é íntegro nos seus negócios, não é enganador nem mentiroso. 1 João 3,10. Se o Filho de Deus devidamente tratar com amor e respeito, se o Filho de Deus é homem, se o Filho de Deus é homem de negócio, empresário, tem que tratar seus empregados com justiça, pagar devidamente, tratar com amor e respeito. Este é o testemunho do Filho de Deus que zela pelo nome do Pai. Mateus 5,16, né? Glória a Jesus. O Filho de Deus tem direito às promessas. São muitas promessas do Senhor registradas na Bíblia para os filhos que mantêm fiéis a Deus. Promessa de presença de Deus, o Senhor Jesus. O próprio Jesus é quem promete. Por essa razão podemos confiar. Mateus 28,20. Onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, estarei no meio deles. Vamos conferir. Glória a Jesus. Eu acho que é 28:20. Glória a Jesus. Não. Ensinando a se guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Está vendo? Depois que guardar tudo que o Senhor tem mandado, o Senhor garante: estou convosco. Ou não tem um dia que Jesus não vai estar conosco, né? Todos os dias. Até quando? Até a consumação do século. Uai, então vai ter a consumação do século? Vai ter o final? Vai, ele está falando aí.
Ele vai estar com o seu povo, com o seu discípulo, com a sua igreja, até a consumação do século. Glória a Jesus, a consumação do tempo. Então vai acabar o tempo? Vai acabar os dias? Vai acabar o tempo? Não é isso não. O fim, o mundo que vai acabar não é o universo, não é o céu que vai acabar. Não é que vai acabar tudo. O mundo que vai acabar é o sistema pecaminoso que vai acabar. A maldade vai acabar, a injustiça vai acabar, né? Glória a Deus. E a terra vai ser purificada. E haverá o julgamento, e não ficará raiz nem ramo, como diz a palavra de Deus. Então haverá a consumação. Glória a Jesus. Mas enquanto a consumação não vem, o Jesus está com o seu servo todos os dias. Glória a Jesus. A presença de Cristo é socorro na angústia, é livramento certo, é segurança. O crente não está sozinho nas batalhas. Assim sendo ele, pode ao descansar sentir paz. Promessa de aniquilar o inimigo. O Filho de Deus vive protegido e confiante, mesmo sabendo que o diabo lança setas e dardos. O dardo é uma arma perigosa do inimigo que usava antigamente. É tipo uma lancinha com um cabinho pequeno, meio leve, né? Aí tem uma ponte aguda, um cabo, uma haste de madeira, e joga ele. É uma arma perigosa. E a Bíblia diz que o diabo usa dardo, porque ele não pode chegar no crente, né? Então de longe ele... E Paulo fala dos dardos inflamados do inferno. Mas é realmente mesmo. Demônios atiram contra nós no mundo espiritual. Aí vem a seta de pensamento errado, vem a seta de pecar, vem a seta... os dardos inflamados. Eu tenho que rebater com o escudo da fé, usar a fé em nome de Jesus. O inimigo fala assim: tá bom de tirar a sua vida, você está sofrendo muito. Ali vem um pensamentinho leve, ele acha que é dele. Ali foi um dardo terrível que o diabo lançou no mundo espiritual, tão suave. Podia desviar do caminho de Deus, parar de ser crente, não está dando conta não. É dardo. Aí tem que usar a fé. Não vou desviar, porque Jesus me ama e está comigo e tem vitória para mim. Porque Jó passou prova e no final teve vitória. Eu vou ter também, né? Olha aí, tem que usar a fé para derrotar essas setas terríveis. Esses dardos malignos, tem que usar a fé. As armaduras que você vê na real é um símbolo do que você tem que ver no espiritual, que representa a palavra. Tá bom de tirar a vida porque está sofrendo muito. Até agora já tentou, não conseguiu. Olha o dardo inflamado. Aí vem a fé: não vou tirar a vida não, porque a vida foi Deus que me deu. Eu não vou tirar a vida não, porque aquele que suicida não tem salvação. Não vou tirar a vida não, eu vou viver, que eu tenho fé no meu Senhor. Vou fazer como Jó. Eu sei que por fim o meu Redentor vive, e no fim ele levantará sobre a terra. Glória a Deus, vai me dar vitória. Então ele usou a fé, rebateu o dardo do diabo. Tá vendo? Você não tem muita importância, você não tem significância. Você, outro dardo que o diabo jogou na seta, na mente, atingiu forte, vem e mexe com a emocional do homem e da mulher. Você é nada na igreja, você não tem importância. Ao dardo, você vai ter que usar outra palavra para vir a fé, porque a fé vem pela palavra. Tem que ter outra palavra para derrotar isso aí. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Não, o valor que eu tenho é muito, porque Jesus morreu por mim na cruz. Jesus me ama, me chamou, né? Glória a Deus. É uma coisa séria. Um dia ele jogou um dardo na mente de Pedro, para Pedro repreender Jesus, para Jesus não ir na cruz. E Jesus falou: para trás de mim, Satanás. Glória a Deus. Precisa de Cristo. O crente não está sozinho na batalha. Assim sendo, ele pode descansar e sentir paz. Chegará um tempo em que o diabo quer derrotar o crente. O Filho de Deus vive protegido, confiante, mesmo sabendo que o diabo lança setas e dardo, perturbando, querendo dar rasteira, e perturbando, joga o pensamento do crente pensar contra Deus,
para pensar cada coisa. E meu pai, o que eu pensei aqui agora? Eu pequei e começa a tremer. É o dado do inimigo. Entendeu? Tem que te atingir. Tem que usar o escudo da fé. Querendo dar rasteiras para derrubar o crente, procurando sempre ocupar o lugar no nosso coração. É ele, né? Chegará um tempo em que os filhos de Deus terão condições de destruir, isto é, acabar com a autoridade do inimigo. Você crê nisto? Amém. Promessa de ser semelhante a Jesus. Observamos o que o apóstolo João foi inspirado e escreveu, 1 João 3,2. Que coisa maravilhosa, tudo em nós será mudado. O apóstolo Paulo escreve esse acontecimento com muita propriedade. Vamos ler esse versículo aí, 1 João 3,2. Glória a Jesus. 1 João 3,2. Glória a Jesus. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele, o veremos. Então João fala que nós agora somos filhos de Deus, nascidos de novo. Ele fala que no futuro não sabe como é que nós vai ser, vai haver uma mudança mais em nós ainda, para melhor. Bom, o comentário aqui é importante, ele diz, né? Que coisa maravilhosa, tudo em nós será mudado. O apóstolo Paulo descreve esse acontecimento com muita propriedade, 1 Coríntios 15, do 50 ao 54. Glória a Jesus. 1 Coríntios 15, 50 ao 54. E agora, digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível seja revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal seja revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível seja revestido de incorruptibilidade, isto que é mortal seja revestido de imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Glória a Jesus. A vitória do crente será a final. Aqui ainda tem luta, ainda tem perseguição, o diabo joga seta, joga dardo, temos que rebater, tem que batalhar. Os filhos de Deus sofrem, lutam, batalham aqui ainda. Mas quando nós alcançar lá a ressurreição ou o arrebatamento da igreja, aí a Bíblia diz que a carne e sangue não entra no céu. Então há uma transformação do corpo. Ele é glorificado, transforma no corpo de glória e de luz, né? E a gente vai habitar no céu. Então é isso que João está falando aí, né? Para Deus, como haveremos de ser. E assim como Ele é, nós também o veremos. Se vai olhar no corpo de Jesus, e vai ver no seu corpo também, cheio de luz. O corpo dos anjos, né, irmão? Aí aqui diz que tragada foi a morte na vitória. Glória a Jesus. O cristão será transformado à semelhança de Cristo. Promessa de ver Jesus como Ele é. Glória a Deus. Vamos deixar nós. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Estou terminando aqui já. Glória a Jesus. Vale a pena manter-se fiel, obediente ao Senhor, porque só assim o cristão terá um futuro de glórias. Que coisa maravilhosa será ver Jesus como Ele é. O profeta Isaías descreve Jesus como um homem parecido com os demais judeus. Isaías 53, né? Glória a Jesus. Aleluia. Mas o Jesus que o verdadeiro cristão vai contemplar é bem diferente. João ouviu uma voz forte e virou-se para ver quem falava. 1:12, Apocalipse, né? Até o 16. Foi capítulo 1, versículo 12 até o 16 de Apocalipse.
Foi uma visão tão esplendorosa que João caiu como um morto, certamente desmaiado. Aleluia. Este é o Jesus que o verdadeiro cristão contemplará, vestido de glória, de majestade e poder. A igreja estará também em um corpo perfeito e glorificado. Todos serão semelhantes a ele. Semelhante não significa ser igual, mas parecido, isto é, incorruptível. Promessa de participar da herança. Jesus prometeu aos fiéis uma herança incorruptível. Na vida futura, além da salvação, haverá galardão, herança na eternidade. Terminando, muitas famílias estão brigando, levando casos para ser resolvidos na justiça, no que se relaciona à herança. Mas tudo aqui é passageiro. O importante é que o crente mantenha fiel até o fim para herdar coisas que não se acabam. Gálatas 14, 7, 1 Pedro 1, 3, 1 Coríntios 2, 9. Seremos então co-herdeiros com Cristo Jesus, o Senhor. A herança do cristão que não acaba está em Gálatas capítulo 4, versículo 7. Glória a Jesus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Glória a Jesus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Gálatas 7, 4, 7. Gálatas 4, 7. 1 Pedro 1, 3. 1 Coríntios 2, 9. Conclusão. A identidade do verdadeiro cristão é conhecida através de suas obras, do seu comportamento. Ele é amigo de Jesus, discípulo, servo, filho de Deus e, consequentemente, co-herdeiro de Cristo. O que é co-herdeiro? Cristo Jesus herdou a glória, os céus, e nós, junto com Jesus, vamos herdar também juntos. Nós somos co-herdeiros de Cristo. Esforcemos nós, pois, para alcançar as promessas que guardam o verdadeiro cristão. Glória a Jesus. Bem, meu irmão, quem gostou da lição maravilhosa, com a bênção, né? Deus abençoe, meus irmãos. Glória a Jesus. É uma lição tremenda, né? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, no próximo domingo, né? Glória a Jesus, nós vamos estar estudando o significado de um viver santo. Glória a Deus. Você é maravilhoso. Vamos estar falando de propaganda da santidade de Deus, né? O que separa o homem de Deus, aperfeiçoamento dos santos. O que é isso? É verdade, a gente lê na Bíblia o aperfeiçoamento dos santos. Como assim? Já são santos aperfeiçoar mais? Vamos descobrir, para Deus, nesse domingo aí, o que será o aperfeiçoamento dos santos. Glória a Jesus, aleluia. Irmãos, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer uma oração a Deus nessa manhã. Chegamos à conclusão da lição de como ser um verdadeiro cristão, né? Glória a Jesus, aleluia. Eu queria fazer aqui um comentário, né? Breve aqui, glória a Deus. Que é importante a gente fazer uns comentários para fixação, né? Glória a Deus. Sobre as marcas do verdadeiro discípulo, né? Fidelidade, prudência, produtividade, possuir boa vontade. A gente falou disso, né? Glória a Deus. O cristão produzir para Deus, ter prudência, glória a Deus, produzir, trabalhar para Deus e possuir boa vontade. Irmãos, você conhece algum crente que tem má vontade para fazer as coisas para Deus? Pois é. O cristão torna-se amigo de Jesus. É importante também, né, glória a Deus, essa parte aí da amizade com Deus, amizade com Jesus, né? Aí você vai ter mudança radical, vai ter a correção do Pai, né? Vai também zelo pelo nome do Senhor, né? E o Filho de Deus tem direito às promessas. Aí você passa a ter os direitos. Depois de cumprir os deveres, já passa a ter direitos. Tá vendo, irmão? Você vê aqui por que tem a doutrina, por que tem que corrigir, por que tem que ensinar, o que nós temos que fazer com boa vontade, tem que ser fiel. Quando a gente fizer essas coisas, a gente já passa a ter direito, né, glória a Deus. E para concluir, o último direito que nós temos aqui
é de participar, de ser co-herdeiro com Cristo das glórias celestes e da vida eterna.